Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso lema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia. Bem-vindos aqui a mais um comentário diário ao Eurodólar e começamos exatamente com o gráfico diário. Desta vez, isto para vermos que de facto o dia de ontem foi um dia de fortes ganhos. O Eurodólar foi bem acima de 1,09, neste momento está ligeiramente acima de 1,09. Isto depois da reunião da Reserva Federal dos Estados Unidos, que tivemos tempo de verificar ontem. Claro que, como esperado, manteve inalterada a sua taxa de juros nos atuais níveis, 5,25, 5,5. Já o que não era tão esperado era talvez o mercado estivesse à espera, pelo menos eu estava um pouco à espera de algo um pouco mais hawkish do que foi. De facto, para mim, as projeções do Fed de alguma forma até foram hawkish, a meu ver, para todos os efeitos. Tirando o emprego em que praticamente mantiveram os níveis da taxa de desemprego aos níveis, projetaram aos níveis atuais, tudo o resto foi revista em alta, ou seja, eles reviram as projeções de inflação em alta, reviram o crescimento económico nos Estados Unidos em alta. E depois, os próprios dot plot, apesar de se manterem os tais 3 cortes para este ano, há aqui algumas situações que poderemos, eu acho que são mais para o hawkish do que propriamente para o dovish que o mercado interpretou. Eu interpreto de outra forma. De facto, a taxa mediana manteve-se nos 4,625, mas já houve menos um voto nessa mesma taxa mediana e que passou para aqueles que acha que deve estar mais alta. O número de votantes também diminuiu, digamos, nesse campo. Houve mais um a votar para menos cortes de taxa de juro do que para mais cortes de taxa de juro. Aliás, os que votaram com mais cortes de taxa de juro até reduziram em número. Quando projetamos taxas de juros para mais longe, ou seja, para 2025, vimos que as taxas de juros foram revistas em alta de 3,6 para 3,9 praticamente em 2025. Em 2026 foram revistas de 2,9 para 3,1. Portanto, para mim, e ainda no longer run, no longo prazo, tiveram uma ligeira subida de 2,50 para 2,56. Portanto, tudo isto, digamos, é um pouco mais, a meu ver, um pouco mais agressivo do que as projeções anteriores. Mas o mercado estava à espera, quanto muito, aqui há 3 meses atrás, que isto fosse tudo revisto em baixa e não em alta, como acabou por ser o caso nesta reunião de março. Portanto, para mim tudo isto é um pouco, mais uma vez, um pouco estranho esta interpretação do mercado. De facto, a contribuir para o mercado ficar do ponto de vista mais brando, mais dovish, tivemos uma vez mais a tal conferência de imprensa de Jerome Powell, em que ele, digamos, já há aqui 2 pontos que ele que mostra, digamos, o abrandamento do próprio Fed, que é ele entende que as leituras mais fortes da inflação que vimos destas últimas são apenas um problema sazonal, portanto são pontuais e isto acabará por passar. Atenção que nós já vimos este filme, passa a expressão, de que as coisas eram temporárias, quando o Jerome Powell disse que as taxas iam ficar durante muito tempo sem subir e depois
foi o que se viu. Neste momento está a dizer o contrário, ou seja, que estes problemas são apenas problemas sazonais na inflação e que não é para continuar. Isto destas duas últimas leituras. E depois, numa pergunta se um forte mercado de trabalho se impediria o Fed de cortar taxas de juro, ele respondeu com um redondo não. Ora, o que isso vai fazer é que ele então já não se preocupa minimamente com o emprego, a preocupação dele é só a inflação por aquilo que se viu, e isso, neste momento, o que vai acontecer vai colocar imensa pressão sobre esse dado, que o próximo será dia 29, na próxima semana, que será o Core PCE Price Index, ou seja, a medida preferida ainda por cima do Fed. Vamos ver o que é que vai acontecer até lá. Uh, para já foi o que tivemos, foi esta subida. No entanto, isto acabou por parar por aqui, curiosamente, onde tínhamos esta linha de tendência ascendente que eu agora vou retirar. Não vai fazer muito sentido. Também não faz sentido este Fibonacci. O que fará eventualmente sentido será colocarmos agora aqui esta linha de tendência, que já temos aqui pelo menos 3 pontos para a definir. Ora, isto é uma linha de tendência descendente, eu vou-lhe mudar a cor para nós. Ok, e aqui temos esta nossa linha de tendência. Vamos ver se eu estou correto ou não e se esta linha de tendência será mesmo para cumprir. Para já há aqui alguns pontos interessantes que eu quero sublinhar. Primeiro, a nuvem de Ishimoku. Ontem fechámos o dia acima dessa mesma nuvem. Hoje vamos ver, e será importante que fechemos o dia abaixo desta tal linha, na medida que não temos a confirmação deste break, ou seja, não existe break. Por outro lado, outra das situações interessantes a ver será se o preço vai terminar ou não acima ou abaixo desta linha da média móvel dos 21 dias, que tinha vindo aqui assim a ser testada. Obviamente que o terminado o dia de hoje abaixo desta linha será também um ponto bastante bearish. Esta linha está neste momento nos 1,0887, portanto não é assim tão difícil quanto isso, temos a medida em que estamos com o preço nos 1,0917. Obviamente que estes mínimos feitos aqui esta semana, no mínimo de ontem e de hoje, no mínimo de ontem que esteve nos 1,0836 e no mínimo da semana mesmo em que está a 1,0834. Portanto, estes mínimos também são importantes. Obviamente, se forem quebrados, se vierem aqui abaixo, quer dizer que, obviamente, que paramos por aqui esta tal estes tais movimentos altistas, e esta linha de tendência descendente poderá levar aos tais mínimos aqui assim, os mínimos do ano a 1,0695, como já tinha referido anteriormente. Bom, mas vamos então para o nosso gráfico de mais curto prazo, onde eu tinha aqui colocado a probabilidade de virmos aqui assim aos novos mínimos, caso houvesse o que não houve, ou seja, uma alteração nos dot plot para apontarem, em lugar de 3 cortes de taxa de juros este ano, apontarem só 2 cortes. Obviamente que isso acabou por não acontecer e, portanto, isto não sucedeu. Portanto, podemos para já retirar também isto. Aqui assim, obviamente que a situação mais dovish que o mercado acabou por acreditar levou a este break desta nossa caixa de preço, que para já vou retirar, já vamos ver onde é que vai ser colocada, e veio aqui assim testar e vir acima desta tal linha, linha essa que eu acabarei também aqui por retirar, também não faz sentido, e prefiro então voltar a colocar colocar a linha que colocámos há pouco no gráfico diário, aqui no gráfico a 4 horas também. Esta área continua a ser uma área válida de suporte, como vemos por aqui. Portanto, vou mantê-la durante mais tempo.
Já agora, aqui assim podemos colocar, talvez, exatamente, como vemos, temos aqui assim também esta linha paralela deste, nem parece paralela realmente. Não, isto não é isto. Isto de facto é paralela, nem parece. Ok, esta paralela a esta linha, que nos dá, digamos, este canal descendente que pode ou não ser cumprido. Para já, no dia de hoje, o que nós vimos aqui no dia de hoje foi uma rejeição a estes máximos, ou tal, que acaba por nos dar o terceiro ponto desta linha, e que aconteceu com uns PMIs mais fracos do que o esperado. Os PMIs eram esperados subir um pouco, haver aqui assim alguma recuperação na atividade empresarial na zona euro, mas isso não aconteceu. Quer dizer, aconteceu um pouco. Se tivemos, não aconteceu no manufatureiro, em que caiu mesmo para 45,7, quando se esperava uma subida para 47, e nos serviços, quando se esperava aqui assim uma ligeira subida para 50,5, acabou por subir para 51,1. Isso acabou por dar, portanto, tudo isto, estes PMIs mais fracos do que o que esperava, principalmente e obviamente o setor industrial, o setor manufatureiro, acabou por criar de imediato aqui assim alguma pressão no euro e viu-se logo esta rejeição. No entanto, obviamente que o dólar continua enfraquecido enquanto durar esta onda dovish do Fed, mas tendo em consideração os mercados acionistas reagiram, tal como eu comecei logo por dizer, o mercado reagiu de uma forma muito dovish, o que deu força ao mercado acionista, e com o mercado acionista em alta, tanto nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa, acaba por dar aqui algum suporte ao euro-dólar, não deixando, digamos, ele continuar para já nesta tendência que eu diria que acabará por ser em baixa, embora aqui assim com algum tempo a termos que esperar. Um, no dia de hoje, praticamente em termos de euro já não temos mais nada. Em termos de dólar, vamos ter aqui assim. Vamos ter o índice manufatureiro, vamos ter os habituais números semanais do subsídio de desemprego, de novos pedidos de subsídio de desemprego, vamos ter o índice PMI do Filifed, vamos ter mercado imobiliário com a venda de casas existentes, mas nada disto, digamos, poderá ter um grande impacto de mercado depois de Jerome Powell ontem ter apontado mais a inflação como principal impulsionador da política monetária do Fed. Eu adiantaria que provavelmente, se tivesse que olhar para algum dos dados a sair hoje, ainda olharia para para os PMIs, na medida em que um número mais forte dos PMIs pode, digamos, abalar um pouco aquela convicção dovish dos mercados, mas por outro lado também, se virmos uns PMIs a recuar, acabarão por dar mais força e reiterar mais, digamos, as palavras de Jerome Powell, e, portanto, poderão dar aqui assim alguma volatilidade no mercado. Um, mas para já, em termos do dia de hoje, na minha opinião, para já, como já perceberam que a minha opinião, embora não seja nenhuma recomendação de investimento, não é isso que se pretende. Como já viram a minha opinião, é que provavelmente vamos continuar com um dólar mais fraco, ou seja, que este dólar um dólar mais forte, desculpem, que o dólar acabará por recuperar e que o euro-dólar acabará por continuar para já ainda esta tendência descendente, mas eu acredito que e agora vamos à tal caixinha do preço que eu gosto de colocar, acredito que deixa-me ver, algo aqui.
seja, admito uma ligeira subida aqui ao máximo de hoje. Estamos a falar do máximo, o máximo que nós vimos hoje. Estamos a falar a 1,0942. Eu admito os tais 1,0950, diria eu, é onde está a caixinha. Está aqui ligeiramente acima. Ok. Daqui os tais 1,0950 e abaixo acredito que possamos ver aqui assim um novo teste ah, à linha da média móvel 21, que aliás já tivemos quase lá hoje também, mas provavelmente o preço não irá sair muito mais daqui até que alguma coisa mais se defina em termos de dados, e isso provavelmente vai acontecer só lá para a semana, embora para a semana comece a haver com a época festiva da Páscoa, começa a haver menos liquidez, começa a haver menos profundidade no mercado, portanto as coisas são diferentes, acabam por a volatilidade poderá cair um pouco mais. No entanto, temos o tal número de Core PCE Price Index no final da semana que vem, e que esse sim poderá ter um impacto forte no mercado. E portanto até lá acredito que vamos levar aqui algum desinteresse, digamos, uma vez mais, no euro-dólar a estes níveis. Bom, mas para já é tudo. Desejo a todos bons negócios, um resto de bom dia e amanhã cá estarei para mais um comentário ao euro-dólar. Até lá!